O tema que me traz hoje a esta tribuna é de extrema gravidade. Assumo mais uma vez a tribuna do Senado Federal para, como senador da República, exercer o papel constitucional de fiscalizar as ações do governo federal. Mas subo também neste momento essa mesma tribuna como presidente do maior partido de oposição no Brasil, para expressar a indignação que não é apenas minha, é da sociedade brasileira, uma indignação crescente com a absoluta ausência de respostas que o governo federal insiste em não dar a inúmeras denúncias, a inúmeras questões que vêm sendo tratadas não apenas no parlamento, mas pela sociedade brasileira e que tem, infelizmente, levado o Brasil a uma perda crescente da sua credibilidade, a um desajuste gravíssimo na nossa política econômica, com repercussões extremamente graves na diminuição dos investimentos, numa ruinosa condução dos investimentos em nossa infraestrutura, que por 10 anos paralisou o Brasil, ou numa ausência de ações concretas que permitam ao Brasil a superação das suas ainda vergonhosas diferenças sociais. Mas hoje, senhor presidente, venho a essa tribuna, alertado por uma manchete hoje de primeira página e um dos mais importantes jornais do Brasil, o Estado de São Paulo, que fala, senhor líder, ilustre líder Aloysio Nunes Ferreira, da participação direta da senhora presidente da República na mais ruinosa transação, na mais lesiva operação já feita em qualquer tempo por qualquer empresa brasileira e, quem sabe, do mundo, que levou a mais importante empresa brasileira, patrimônio dos brasileiros, a Petrobras, a hoje ter um prejuízo de mais de US$1 bilhão apenas naquela transação. Senhor presidente Flexa, senhoras e senhores senadores, é importante que eu aqui, de forma bastante rápida, em algumas pinceladas, possa aqui relembrar aquilo que já foi objeto de ações e ações sucessivas do PSDB, seja na Câmara Federal, em especial através de requerimentos de informação do líder Embaçaí, aqui mesmo no Senado Federal, em 2012, senador Moca. Coube ao senador Álvaro Dias, vice-presidente do partido, ingressar com uma representação junto à Procuradoria-Geral da República e também com um pedido ao Tribunal de Contas da União para que fosse instaurada investigação a respeito dessa desastrada compra da já famosa, infelizmente mal falada refinaria de Pasadena. A partir dessas ações, hoje, senhor presidente, essa questão é objeto já de investigações por parte da Polícia Federal, do Tribunal de Contas da União, do Ministério Público e também do Congresso Nacional. Mas o fato extremamente grave, que eu acho que repõe essa questão na ordem do dia e que dá a nós, senadores da oposição, mas como cidadãos brasileiros, dá a nós, hoje, a prerrogativa, a responsabilidade e a autoridade para cobrar do governo federal explicações que não deixem quaisquer dúvidas sobre quais foram as motivações daquele negócio. Lembro, senhor presidente, que ainda no ano de 2005, foi adquirida pela empresa belga Astra Óleo, uma refinaria chamada Pasadena Refining System, por irrisórios R$42,5 milhões. No ano seguinte, e vou ser bastante sintético nessa minha retrospectiva, no ano seguinte, como num passe de mágica, metade dessa refinaria foi adquirida pela Petrobras com a votação unânime do Conselho de Administração, presidido pelo atual ilustre presidente da República, por US$360 milhões. Nós estamos, senhor presidente, nos referindo a metade daquele ativo adquirido por 42 milhões. Portanto, um ativo adquirido em 2005 por 22,5 bilhões, metade daquele adquirido pela empresa belga, foram adquiridos pela Petrobras por US$360 milhões. Em um ano, senhor presidente e senhores senadores, uma valorização
de meros 1.500%. Isso por si só já seria um assinte, objeto de todas as investigações e de punição dos responsáveis. Mas o que ocorreu, senhor presidente, foi ainda mais grave, que no momento da compra de metade desse ativo, assinou-se ali e assinaram os membros do Conselho de Administração por unanimidade, sem absolutamente qualquer questionamento. Autorização para um contrato que previa, em havendo desentendimento entre as partes, a recompra da outra metade por valores a serem fixados por ela. Infelizmente, senhor presidente, senhores senadores, o desentendimento veio e no ano de 2012, a Petrobras foi obrigada a comprar a outra metade já adquirida por 365 milhões de dólares num primeiro momento, no ano de 2006, por mero, senador Moca, 839 milhões de dólares. Vou repetir, a outra metade por 839 milhões de dólares. Hoje, essa refinaria absolutamente obsoleta e que traz uma característica extremamente curiosa. Ela não estava preparada para refinar o petróleo brasileiro, considerado pesado para os padrões daquela refinaria, o que por si só desaconselharia qualquer negociação nessa direção. Concede uma parte, senador Aécio. Eu peço que Vossa Excelência, ilustre senador, aguarde o final do meu pronunciamento. Terei enorme prazer em dialogar com Vossa Excelência, em especial em ouvi-la. Mas é preciso que Vossa Excelência aguarde o final do meu pronunciamento para conhecer a força contundente e avassaladora dos argumentos que aqui vou expressar. Hoje, ilustres senadores, ilustre senador Randolph, há uma proposta para a aquisição desse ativo, se é que podemos falar de ativo, uma única proposta, de 180 milhões de dólares. Se a Petrobras aceita vender esse ativo por 180 milhões de dólares, nós estamos falando de um prejuízo para a Petrobras de mais de 1 bilhão. Mas alguns fatores, 1 bilhão de dólares. Mas alguns fatores trazem esse tema à ordem do dia e que merecem alguns esclarecimentos. O grande responsável pela condução, pela intermediação desse negócio, obviamente do lado dos belgas, era um senhor chamado Alberto Feinhauber, um brasileiro, líder Aloysio, líder senador Figueiró, que já havia trabalhado por 20 anos na Petrobras, portanto conhecedor profundo dos meandros de como as negociações na Petrobras naquele momento se davam. Este senhor foi o grande intermediário para que esse negócio efetivamente ocorresse. Mas a questão que faz com que esse assunto se torne ainda mais grave é que leio hoje, surpreso, uma manifestação da Presidência da República, senador Renan. Uma lacônica manifestação da Presidência da República, como se isso fosse algo corriqueiro, razoável, compreensível, um prejuízo de mais de 1 bilhão de dólares. Diz a nota da Presidência da República, ilustres senadores, ilustre senadora Gleisi. A Presidente tomou essa decisão com base, abro aspas, num parecer técnica e juridicamente falho. E conclui, abro novamente aspas, senador Aloysio, com base em informações incompletas. Vejam bem, uma decisão dessa magnitude, tomada por uma ex-ministra de Minas e Energia, cantada em verso e prosa como uma grande conhecedora e especialista nesse segmento de Minas e Energia. Foi enganada por um parecer juridicamente falho e por informações incompletas. Quem apresentou, senador Flecha, esse parecer? O diretor internacional da Petrobras, chamado Nelson Cerveró. Muito bem, temos que acreditar na boa-fé da Presidente da República, ilustre líder Eduardo Braga. O que se faz num caso como esse? Instaura-se uma investigação, afasta-se imediatamente o responsável por esse parecer técnica e juridicamente falho e por apresentar a então chefe da Casa Civil, presidente do Conselho, um conjunto de informações incompletas que levaram a Petrobras a fazer o pior negócio da sua história, lesando brasileiros, lesando os seus acionistas? Procurei saber, onde está o senhor Nelson Cerveró? Certamente respondendo a algum inquérito e, se culpa comprovada, cumprindo pena. Não, senador Flecha, o senhor Nelson Cerveró foi elevado à condição de diretor financeiro da BR Distribuidora,
Pasmem, senhoras e senhores, é essa função que ocupa o responsável, segundo a presidente da República, por induzi-la a assinar sem qualquer tipo de questionamento, não obstante seu profundo conhecimento em relação à matéria, um parecer técnico e juridicamente falho, com informações incompletas. É hora, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é hora de termos uma participação. É hora de termos uma postura diferente daquela que o governo do PT acha que pode ter em relação a ações dessa gravidade, dessa natureza, que é sempre a de terceirizar responsabilidades. Durante quanto tempo, senador Mozzarildo, nós ouvimos falar que essa era uma responsabilidade do então presidente da empresa, ou de diretores da empresa? Não. Um simples e básico primário conhecimento da lei das sociedades anônimas que rege a administração da Petrobras iria dizer a então presidente do Conselho e aos seus colegas de conselho, como o ex-ministro Antônio Palocci, ou o governador Jacques Wagner, ou o próprio presidente Sérgio Gabrielli, que os pareceres técnicos são meramente opinativos na lei que rege o funcionamento das SAs e a responsabilidade civil e mesmo penal, se comprovado o dolo, é do conselheiro que assina aquela determinação ou que aprova aquele negócio. Portanto, senhoras e senhores parlamentares, senhoras e senhores senadores, essa resposta dada pela presidência da República não é suficiente. Não permite que os brasileiros possam conhecer quais foram efetivamente as motivações, as profundas motivações que levaram a uma negociata como essa, com dolo extremamente grave à sociedade brasileira e à sua mais importante empresa. Aliás, não é por demais lembrar que hoje mesmo, um importante jornalista brasileiro nos lembrava, senador Aloysio, que desde que assumiu a presidência da República, a atual presidente Dilma Rousseff, o prejuízo, a perda de valor de mercado, e quanto a números não há argumentos, somada a Petrobras e Eletrobras, chega a cerca de 100 bilhões de dólares. Essa, senador Jaime, é a gestão eficiente, é a condução dada por alguém que conhece dos assuntos, que dialoga, que conversa. Infelizmente, esse prejuízo será, pelos próximos anos, insuperável. Portanto, venho hoje a essa tribuna, repito, na condição de presidente nacional do PSDB, cobrar do governo federal explicações e que cada um que participou desse processo assuma as suas responsabilidades. E eu estou propondo, ao lado do líder Aloysio Nunes, que a Comissão de Fiscalização e Controle dessa Casa possa criar uma comissão no seu âmbito para investigar essas denúncias e acompanhar as investigações que estão sendo já feitas pela Procuradoria-Geral, pelo Tribunal de Contas e pela própria Polícia Federal. Portanto, algo extremamente grave e não há mais condições de nós permitirmos e aceitarmos passivamente a terceirização de responsabilidades. Os membros do Conselho de Administração têm que explicar à sociedade brasileira, de forma cabal e definitiva, por que uma refinaria obsoleta, que não tinha condições de refinar o petróleo pesado brasileiro, adquirida no ano de 2005 por 42,5 milhões de dólares, foi adquirida em 50% da sua participação por 360 milhões de dólares e alguns anos depois a outra parte por 830 milhões de dólares. Não há explicação, não há justificativa que não seja a gestão temerária do patrimônio de todos os brasileiros. Eu ouço com prazer a ilustre senadora Gleisi. Agradeço a parte de Vossa Excelência. Estava aqui ouvindo com atenção a forma incisiva como Vossa Excelência tem colocado, até dramática, essa matéria sobre a tribuna. E pergunto a Vossa Excelência por que não usou desta mesma forma para tratar deste tema antes, já que alguns veículos de comunicação colocavam este tema na imprensa. Aliás, tem uma matéria da Veja, de 2012, que trata exatamente disso e traz um pronunciamento, traz inclusive uma informação de que a presidenta Dilma foi veemente quando soube dessa situação
do parecer técnico e jurídico que estava falho, a cobrança da Petrobras exigindo, na diretoria, exigindo que a Petrobras tomasse providências. Não ouvi, não me recordo de manifestação de veemência, com veemência de Vossa Excelência nessa oportunidade. Penso que o pronunciamento que Vossa Excelência traz agora utiliza de forma muito oportunista um momento em que a presidenta, inclusive, já se esclareceu por nota, colocando o que ocorreu. E mais do que isso, senador Aécio, a presidenta coloca que a compra dos restantes 50% se deu por determinação de uma arbitragem internacional, e não por determinação ou por vontade do Conselho ou por vontade da diretoria da Petrobras. E eu pergunto a Vossa Excelência, já que questiona, inclusive, a situação da presidenta enquanto conselheira da Petrobras, além dos que Vossa Excelência citou, que estavam na reunião do Conselho, na data em que isso foi aprovado, em 2006 e não em 2005, estava, além do ex-ministro Palocci, do Gabriele e da presidência, estavam também os conselheiros Fábio Barbosa, doutor Cláudio Haddad, economista reconhecido, doutor Gleuber Vieira. Sobre eles também, Vossa Excelência faz argumentos e coloca em suspeição. Então, acho que precisamos esclarecer os fatos. Que a oposição tem direito a se manifestar e a pedir que as coisas se esclareçam é o papel da oposição. Agora, utilizar fatos, utilizar situações de forma oportunista e fazendo disso um drama, quando teve oportunidade de se manifestar e cobrar posicionamento anteriormente, não é condizente, senador Aécio. Senadora Gleisi, me permita dizer da minha decepção. Aguardava realmente de Vossa Excelência novos argumentos, informações que de alguma forma viesse a contradizer aquilo que estou aqui afirmando, o prejuízo que foi dado à Petrobras por uma ação do Conselho de Administração da empresa. Em outros momentos, senhora senadora, e a única cobrança que faz é porque não houve essa contundência em outros momentos, talvez a senhora não tenha recebido essa informação. Foram feitos vários requerimentos de informação à Petrobras, buscamos todo tipo de ação junto aos órgãos de fiscalização, como a Procuradoria-Geral, e foi exatamente essa ação do PSDB que fez com que esses inquéritos fossem abertos. Vou estar atento à sugestão de Vossa Excelência para ser cada vez mais contundente. E eu quero dizer que a Vossa Excelência que todos que estavam no Conselho de Administração, sim, têm que apresentar razões para o voto que deram. Talvez todos ali esperassem, economistas conceituados, como disse Vossa Excelência, uma palavra de quem mais conhecia do assunto. Talvez o presidente da empresa e a grande especialista, né, na área de Minas e Energia, que por uma bela coincidência do destino presidia naquele instante o Conselho. E não acredito que tenha havido essa ponderação. Não quero entrar na segunda etapa, mas corrijo aqui Vossa Excelência, se me permite, de que só houve essa decisão judicial que obrigou a compra da segunda metade por 830 milhões de dólares, exatamente porque o contrato de aquisição previa, através de cláusulas absolutamente draconianas, previa em havendo um impasse, obviamente previsto por qualquer, não precisa nem especialista, por conhecimento,